Conexão Mota. Vivemos em um mundo complexo e em constante mudança. No Conexão Mota, eu recebo convidados especiais para falar de temas que afetam sua vida e seu futuro, sempre em linguagem clara e buscando a verdade. Hoje, nós vamos conhecer a rotina de um policial civil e entender as atribuições, riscos e desafios que os agentes enfrentam no combate à criminalidade. Para isso, eu recebo no Conexão Mota integrantes da Polícia Civil de São Paulo. Conosco, doutora Fernanda Herbella, delegada divisionária de atendimento ao turista, e o doutor Fábio Nelson Fernandes, delegado divisionário antissequestro. Delegada Herbella, delegado Fábio Nelson, sejam muito bem-vindos. E para começar, eu quero saber, por que você decidiu se tornar policial? Eu tenho policiais na família e esse foi um sonho de criança. Eu cresci já pensando em um dia ser policial e construir a minha vida escolar e acadêmica já pensando em ser delegada. Então hoje eu falo, Mota, que eu tenho a exata profissão que eu sonhei. Isso é uma bênção, a gente poder desempenhar as funções que realmente foi um sonho. Claro. Doutor. Bom, Mota, na verdade, eu comecei fazendo engenharia, né? Eu falei, engenharia, muito difícil, já comecei a pegar umas dependências. Falei, não tá muito legal. E eu servia o Exército, eu sou tenente temporário do Exército Brasileiro com muito orgulho, de infantaria. E aí, essa atividade que eu exerci durante 8 anos da minha vida, ela está meio associada a operações, né, a táticas, armas. E aí eu comecei a fazer direito com o fim de ser delegado de polícia. Pensei, eu posso fazer uma atividade que esteja associada a isso que eu gosto, né, e posso desenvolver um bom trabalho. Então eu fiz direito e prestei concurso para delegado, ingressei em 1999, porque eu acho que eu fui influenciado por essa minha formação no Exército, sabe? Assim, então, foi essa a ideia. E sou muito feliz, assim, a carreira de delegado é magnífica. Como é a rotina de um policial civil? Existe rotina? Como é o dia a dia de alguém que trabalha na Polícia Civil? Não, Mota, eu acho que esse é um dos principais desafios de um policial, é você não ter rotina. O policial, a gente fala que até ele sabe como começa o dia dele, mas ele nunca sabe como termina. Nós não temos rotina. Se há uma investigação em andamento, você não pode abandoná-la e voltar para o horário de expediente no dia seguinte. O policial, ele trabalha enquanto todos se divertem. Então, carnaval, o policial está trabalhando. Réveillon, o policial está trabalhando. Noite de Natal, o policial está trabalhando. Então, enquanto todos estão se divertindo, sempre haverá policiais trabalhando. E isso faz com que a gente não tenha rotina. Doutor. É uma atividade muito dinâmica, né, Mota? Poxa vida, eu trabalho há 23 anos na divisão de sequestro de São Paulo. E esse fenômeno criminal, o sequestro, é um fenômeno que atinge toda uma família, é um crime muito grave, né? E quando você vai trabalhar com um fenômeno desse, você se doa bastante. Então, os policiais que atuam com esse trabalho, eles se doam demais. Se o sequestro tem 30 dias, são 30 dias que você está conectado com esse trabalho, você está em casa pensando em como resolver, você está na delegacia pensando em como resolver. Então, é uma atividade muito dinâmica e de doação, você está o tempo todo trabalhando com aquilo, né? Então não tem horário, não tem lugar, é muito dinâmica, mas assim, é muito envolvente, apaixonante e muito emocionante também. Tem assim um retorno muito bacana, Porque eu acho que tem um dos aspectos que a população talvez não perceba da atividade policial, é que as pessoas só procuram um policial numa situação ruim. Né? As pessoas geralmente estão preocupadas, estressadas, desesperadas. Elas nunca procuram a polícia para dizer, olha, eu estou tendo um dia ótimo, né? Eu queria dividir com você uma alegria. É sempre numa situação de necessidade. Né? Como é
ter que lidar com isso o tempo inteiro? Eu falo que só na música do Zé Cabaleiro que ele acorda com vontade de mandar flores pro delegado. Ninguém entra na delegacia muito feliz, né? A pessoa procura a polícia, infelizmente, quando ela tem algum problema, né? E isso faz com que nós tenhamos que estar preparados para ouvir, para atender e para encaminhar este problema, que muitas vezes pode até não ser um problema criminal, mas a gente não pode abandonar uma pessoa nessa situação porque ela procurou o Estado. O Estado tem que devolver com alguma coisa. Então, às vezes, a gente acaba, né, se emocionando, a gente acaba se envolvendo, tomando para si esse problema para tentar realmente resolver. Quais são os aspectos da atividade policial, doutor, que mais lhe agradam? E quais são os aspectos que mais desanimam, que mais incomodam? Bom, os aspectos que mais agradam assim, acho que a Fernanda estava falando agora, né? A gente recebe, especialmente na atividade que eu exerço hoje, a gente recebe uma família totalmente desesperada. Então, só a gente imaginar aqui, cada um de nós tem um parente sequestrado, um filho, a mãe. Então a gente recebe uma família totalmente desesperada, desestruturada, a gente acolhe aquela família para iniciar um trabalho que vai ser um trabalho bem complexo, né, de investigação, que é apaixonante, de negociação, que é orientar aquela família como atuar nessa situação de crise tão grave, né? E cada passo desse trabalho, que é um trabalho da Polícia Civil, né, do Estado de São Paulo, é um trabalho complexo de várias atividades, mas a gente está falando, a Polícia Civil, a investigação, mas a gente está falando em acolhimento, né? Então, a gente está acolhendo uma família para explicar para essa família como que a gente vai atuar, né? Então, acolhimento, investigação, operação, adrenalina, né? É interessante, a gente quer encontrar o criminoso para poder resolver o problema. E o que mais agrada no final disso tudo é encontrar uma pessoa que estava sequestrada e fazer aquela pessoa se reunir novamente com a sua família. Então, essa sensação que é uma sensação de uma atividade policial civil, é indescritível. Então, assim, o que mais me agrada, eu estou há 23 anos trabalhando com isso, ainda me agrada e sempre vai me agradar ver esse reencontro. Então, esse reencontro é alguma coisa que é indescritível para um policial. É uma coisa que eu gostaria que cada policial vivesse isso. Então, só de falar que eu me emociono, porque é emocionante a cada caso. Então, isso agrada bastante a gente receber uma vítima, e aí acho que é um pouco do que a gente falou anteriormente, mas a vítima simplesmente chega lá para falar, pô, muito obrigado. Você não sabe a tranquilidade, a paz de espírito que você me trouxe. Então, esse retorno de um trabalho que a gente faz com doação, que a gente faz com paixão, é o retorno que mais me agrada. Eu não tenho como dizer, não é outra coisa. Não, é isso. É o ego. Poxa, é pra mim, porque tá me agradando, é pra mim. É pros meus policiais que abnegados estão lá fazendo isso por eles também. Porque você prender um sujeito que pratica um crime tão grave e trazer sossego para uma família, paz de espírito, é uma atividade assim que a emoção é muito grande, né? Então, isso me agrada muito ver os novos policiais que a gente recebe, os caras que estão lá comigo, heróis anônimos, fazendo isso com o coração. Isso me agrada demais. O que me desagrada são os nossos problemas, né? Então eu vejo assim algumas coisas, algumas questões, e esses nossos problemas, às vezes propagados de uma maneira mais massiva, né? Então eu não vejo propagar de uma maneira mais massiva os excelentes trabalhos que a Fernanda faz na DEATUR, ou os excelentes trabalhos que a polícia faz de uma maneira geral, mas às vezes uma propagação de fato para criticar uma instituição que tem tantos apaixonados. Então isso me desagrada, né? Você fica triste, né? Você fala, poxa, mas a gente faz tanto, né? E às vezes a gente vê uma propagação direcionada. Isso me desagrada. Que é um fenômeno que a gente constata, né, com facilidade. As realizações da polícia,
quando a polícia salva, quando a polícia impede um crime, isso não dá manchete de uma forma geral. Tá? Mas quando acontece alguma coisa que a polícia não conseguiu impedir, isso sempre é manchete. Doutora, o que mais lhe agrada e o que menos agrada na atividade policial? Eu gosto muito dessa parte que o Dr. Fábio falou, da gente conseguir devolver para a sociedade um trabalho bem feito, a recuperação de um bem, um filho desaparecido. Isso é algo que só um policial consegue sentir essa emoção, consegue sentir de ter realmente feito uma coisa boa para alguém que precisou da polícia. Então, isso só quem vive sabe, né? E eu falo que de toda a tecnologia, as evoluções que a gente tem aí no mundo, existem algumas profissões que nunca poderão ser substituídas por robôs, por máquinas. Uma delas é o policial. Então não tem jeito, nós estaremos lá sempre humanos, sempre para atender e temos que fazer isso da melhor forma. Então essas emoções vividas nesses anos, e eu que tenho já bastante tempo aqui na polícia, a gente vê que nenhum dia é igual ao outro, a gente coleciona histórias que realmente a gente fala, poxa, valeu a pena todo o esforço que a minha equipe teve, todo o esforço. Apesar de que às vezes sofremos alguns percalços nisso, né? E entra nessa parte o que desagrada, né? Nem sempre a gente consegue ter o seu trabalho reconhecido, e isso seja por todos os segmentos. Então, muitas vezes a gente sofre da própria população que não entende. A população, ela não vê muitas vezes o policial como humano, né? E a gente sofre, a gente tem o policial, ele está trabalhando lá com dor, ele está trabalhando lá, mas o filho está internado, o policial está com fome, e muitas vezes a população não consegue enxergar que por trás de um policial existe um humano que tem todos os seus problemas e sente as mesmas coisas que todos, né? Então, esse eu acho que é um grande problema. Muitas vezes também somos incompreendidos pela população, incompreendidos pela imprensa, incompreendidos porque não sabem a realidade que a gente trabalha, né? É uma realidade difícil. E a parte boa que eu gosto disso também, eu na posição de uma mulher policial, eu tento sempre mostrar para as mulheres que a gente pode fazer tudo o que quisermos, respeitando as nossas limitações físicas, respeitando as nossas diferenças, mas a mulher pode. Então eu gosto também bastante de mostrar isso, de deixar aí como exemplo, não só para as colegas policiais, mas também para as mulheres que acompanham o trabalho de uma outra mulher. Qual é, na sua opinião, o aspecto do trabalho policial que as pessoas comuns menos entendem? O que as pessoas comuns confundem, não conseguem compreender, na sua opinião, na atividade policial? Eu acho que elas não conseguem compreender, primeiro, que a investigação é feita por um profissional, então que nós estamos ali na condição de profissional e sabemos qual o melhor caminho a percorrer, porque muitas vezes a pessoa não entende, né? Então ela quer que você, não, mas você tem que fazer isso, não, nós temos uma conduta, nós temos um procedimento, acho que isso é um dos pontos. A população também não entende, por exemplo, a gente prende uma pessoa que acabou de roubar aquela vítima. Nós estamos com uma satisfação enorme, a gente conseguiu prender, só que a pessoa não entende. Ela fala, não, mas eu não quero ser ouvida, eu não quero estar aqui na delegacia, eu não quero esperar, eu não quero contribuir. E a gente se sente numa situação de impotência, porque muitas vezes a gente depende da colaboração dessa vítima para que o trabalho seja bem feito. Então essas são algumas das incompreensões que no dia a dia a gente acaba sentindo, né, doutor Fábio? É verdade. O que o senhor acha, doutor? Que aspecto da atividade policial o senhor gostaria que as pessoas entendessem melhor? Na verdade, a nossa estrutura de polícia brasileira, ela tem um desenho próprio, né? Então, a gente tem uma polícia militar, uma polícia uniformizada, que se apresenta publicamente, né? Então tem viaturas caracterizadas, estão uniformizados para evitar que os crimes ocorram, né? Então são os nossos patrulheiros que estão aí dia a dia colocando a cara para bater, porque eu entendo claramente que um policial militar, quando ele está trabalhando,
ele é o cara que pode ser apontado, porque ele está sendo visto. É um alvo potencial. Sim, exatamente. Né? Então, diferente dos policiais civis, os policiais civis, então nós temos duas polícias, polícia militar e polícia civil. A polícia civil é investigativa. Né? Então, acho que isso as pessoas talvez não entendam muito bem. Então, a polícia civil é investigativa. Então, por ser investigativa, não é uniformizada, né? Então o nosso traje normalmente costuma ser assim. Eventualmente, em operações, tem um uniforme da Polícia Civil, das polícias civis, mas é uma polícia investigativa e por isso tem que passar desapercebida, então desuniformizada. Mas, então, temos duas atividades distintas. E a Polícia Civil faz, de fato, um trabalho, a Fernanda falou aqui, né, que assim, as pessoas às vezes querem apontar como deve ser feito, coisa e tal, mas assim como um médico, assim como um dentista, nós somos técnicos. Nós temos equipamentos para poder fazer investigações extremamente desenvolvidos, né, equipamentos israelenses, franceses, enfim, porque a tecnologia veio também para nos ajudar, né, então... eu acho que essa confusão as pessoas ainda fazem com relação às polícias, né? Nós temos duas polícias que estão atuando integradas, juntas, para uma finalidade só, diminuir a criminalidade e trazer mais sensação de segurança para as pessoas. Né? Então, mas acho que ainda há um pouquinho de confusão nesse ponto. O senhor tem razão. Eu acho que a maioria dos brasileiros não teve essa explicação, né? Qual é a diferença da atuação da polícia ostensiva para a polícia investigativa, e muita gente, até hoje, de vez em quando, escuta isso. Não, liga para a delegacia, para acontecer alguma coisa aqui, liga para a delegacia, né? Sim. Como se eles não conseguem compreender. Realmente, esse é um ponto interessante. Agora, eu queria perguntar a vocês, durante a sua carreira, como você percebe que a situação do crime no Brasil mudou? O crime vem piorando, vem se tornando mais grave? Como é que você percebe essa evolução? Eu já tenho um tempo na Polícia Civil, eu tenho 27 anos na polícia, então é um tempo que passou rápido, eu já vivi bastante coisa nesses 27 anos, de mudança legislativa, de mudanças de governo. Eu entrei como investigadora de polícia, e depois eu fui aprovada no concurso de delegada de polícia quando eu terminei a faculdade de Direito. Então eu tive 2 carreiras policiais. O que a gente vê, Mota, o crime, ele é dinâmico, assim como a vida é dinâmica, né? E muitas vezes a nossa legislação, ela não consegue acompanhar o passo do crime, né? Então o nosso Código Penal, ele é de 1940. Então ele já vem sofrendo algumas alterações, mas a gente vê que não tem. Hoje, como imaginaríamos ter tantos crimes cibernéticos, por exemplo? Então, acho que esse é um dos desafios, sem dúvida, do combate ao crime, esse dinamismo do crime e essa dificuldade da legislação poder acompanhar esse dinamismo. Então, a gente vê, esse eu acho um dos problemas. Eu acho também que o Brasil ele trabalha muito de forma reativa aos crimes, né? Então, aqui é um dos poucos países que as leis recebem nome. Então, é a lei fulano de tal, a lei... Por quê? Porque só vieram as leis depois que aconteceram. E a gente tem que se antecipar sempre ao crime. Então, acho que essa pode ser, sim, uma das maiores dificuldades de combate ao crime hoje. Teria que haver uma celeridade maior legislativa, um acompanhamento maior, já que o crime hoje ele é transnacional, a gente vê que modalidades que acontecem aqui acontecem em qualquer país. Hoje, com um simples clique numa tecla de computador, um crime é cometido em diversos países, então a gente tem que se preparar isso. Eu acho que esse é um grande desafio para a criminalidade. Doutor. Esse fenômeno é curioso, né? Que a Fernanda falou de uma maneira mais genérica, mas eu vou voltar para o sequestro. 23 anos lá. Enfim, assim, é curioso que no sequestro a gente observa claramente esse fenômeno, né? Enfim, de como durante os tempos vem mudando os fenômenos criminais associados ao sequestro, né? Então, em 2001 a gente tinha aqueles sequestros mais clássicos, né? A gente conhecia as vítimas. Quando foi criada, eu estou falando de 2001, que foi quando foi criada a divisão de sequestro, Dr. Wagner Judice.
A gente tinha aqueles sequestros clássicos. Então a gente conhecia Abílio Diniz, Washington Oliveto. São sequestros que duravam 30 dias. Pessoas de posse, famosas. Sim, um perfil de vítima diferente, um perfil de sequestrador diferente, né? E a gente tem esse fenômeno criminal, por isso a criação da divisão de sequestro, mais ou menos em 2007, 2008, a gente quase que reduz muito esse fenômeno, e daí tem um outro tipo, que é o empresário da periferia. Então, o perfil já mudou um pouquinho. Já as vítimas não são tão conhecidas, são aqueles que tiveram sucesso econômico no seu bairro, na periferia. E aí, finalmente, vem pandemia, avanços tecnológicos, e aí a gente tem uma grande transformação. Porque a vítima, ela não é mais sequestrada aonde na sua rotina, ou na sua casa, ou na academia, naquela rotina que foi estudada pelo criminoso, mas ela é sequestrada com a utilização de tecnologia. Então a gente teve em 2022 o fenômeno do golpe do amor, né? Então o golpe do amor, as pessoas são enganadas através de sites de relacionamento afetivo, vão se encontrar supostamente com mulheres, porque 100% dos casos foram homens, em encontros heterossexuais e muito minimamente em encontros homossexuais. Então essas pessoas vão se encontrar, ludibriadas, se encontram com seus sequestradores, né? E aí a movimentação financeira nos seus dispositivos eletrônicos, então tudo ficou muito mais célere. O sequestro tem 2, 3 dias, a forma de operação é diferente. Então a gente, na nossa atividade, também tem que se adequar. Então eu, na sua questão, falo assim, mas houve uma diminuição do fenômeno criminal? Especialmente com relação ao sequestro, nós assistimos o seguinte: um aumento muito grande, quase 400 casos em 2001 de sequestros clássicos. Queda gigantesca em 2008. 2019 nós tivemos 8 casos aqui em São Paulo, todos solucionados. Aumento significativo em 2022 por conta do golpe do amor. E aí uma queda vertiginosa também. Por quê? Porque a polícia entende o fenômeno e vai pegar cada um. Nós vamos prender cada um desses criminosos, cada um desses articuladores, pegar as lideranças criminosas para depois chegar na base da organização, né? Então, o fenômeno aumentou em face da tecnologia, que houve um impacto, diminuiu de novo drasticamente. E a gente está vendo também os crimes interestaduais e internacionais. Usando aplicativos, caminhoneiros são sequestrados e o caminhão vai para o Paraguai. Né? Então, esse é um outro fenômeno que a gente tem combatido e tem reduzido já de uma maneira também bem interessante. Né? Então, de qualquer forma, o que eu acho? Assim, o fenômeno criminal associado ao sequestro diminuiu drasticamente. A gente viu um aumento em 2022 por causa de uma questão tecnológica, por causa de da própria pandemia que desenvolveu a tecnologia, e depois, de novo, uma adequação na operação da polícia, uma queda vertiginosa. Então, é complexo, né? Mas eu vejo queda nesses índices criminais. Agora, é só tirar uma dúvida. O perfil desses sequestradores também mudou? O sequestrador que sequestrava no ano 2000, é o mesmo perfil do que aplica o golpe de amor agora? Não, mudou também. Então, a resposta, né? Sim, mudou. O perfil do sequestrador mudou. Então, assim, o perfil do sequestrador de 2001 era um sujeito mais velho, né? O que na polícia a gente fala, esse é o ladrão, né? Um cara que faz roubo a banco, que faz... um sujeito mais velho. E daí a gente tem uma mudança com os anos e mais recentemente, com o avanço tecnológico, a gente vê sequestradores mais jovens. Então, sequestradores mais jovens entrando em aplicativos, sequestradores mais jovens fazendo o arrebatamento de fato, né, que é a operação do sequestrador, né, quando vai pegar a vítima e levar até um cativeiro. Mas, assim, eu acho que existe uma relação de criminoso-polícia e que talvez esses criminosos estão entendendo agora. Um criminoso que com 25 anos de idade, ele é preso por sequestro, no sistema de justiça criminal o tratamento é duro. Então, esses criminosos estão tendo 40 anos de pena. Então ele vai perder a vida.
Então, acho que essa lição, infeliz lição para esses jovens criminosos, ela se propaga, entende? Então, isso também é um efeito do trabalho policial. Então, que não é visível para o cidadão comum. Exatamente. Ele não percebe isso, né? Porque essa lição é como se eu dissesse assim: jovem, não faça opção pelo crime. Se você optar pelo crime, no nosso caso especialmente o crime de sequestro, você vai ficar 40 anos preso. Não vale a pena. Então isso é direito penal. Né? O direito penal explica isso, mas a prevenção geral é o nome em direito penal. Então acho que a Polícia Civil, de uma maneira geral, com o sistema de justiça criminal, dá bastante essa notícia, né? E é a notícia que a gente tem dado e por isso uma diminuição nesse índice criminal. Também, só complementando a fala do Dr. Fábio, a gente vê sim uma alteração nos criminosos. Por quê? Porque hoje é difícil um crime não estar correlacionado com algum tipo de tecnologia. Então, o que antes era um roubo, agora será um roubo de celular. E esse celular, ele tem aplicativos de bancos, ele tem outros aplicativos que eles serão usados. Então, não é apenas o criminoso, ele não apenas irá fazer este roubo, ele irá usar estes dados. Então, passa a haver a figura de um criminoso com conhecimento tecnológico. Então, ele irá abrir contas, invadir dispositivos, que isso traz a necessidade de integrar a quadrilha criminosos que tenham conhecimentos de tecnologia. E também por isso há uma incidência maior de criminosos mais jovens, que são mais familiarizados com a tecnologia. Interessante. Doutora, eu me lembrei do caso de um amigo que mora no Sul e estava aqui em São Paulo, atravessando uma dessas transversais. E ele estava com o celular na mão, passou um sujeito de bicicleta e levou o celular dele. Aí ele entrou, se eu não me engano, no registro online, fez o registro, bonitinho. 2 dias depois ele recebeu um telefonema de um agente da Polícia Civil que trabalhava no aeroporto, dizendo para ele que o celular tinha sido recuperado numa carga de celulares que estava sendo levada para a África. A senhora é responsável pelo aeroporto. Sim. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso. Com certeza, esse caso, acho que até me recordo, foi um caso realizado pela 3ª DEATUR, que é uma das delegacias que eu tenho a honra de chefiar. A DEATUR é uma divisão especializada de atendimento ao turista, única no Brasil que tem essa estrutura, são 6 delegacias e estamos nos principais 3 aeroportos. Então, o que acontece? Hoje não há uma pessoa que não tenha um celular. Hoje a pessoa acaba tendo até mais de um celular. E esses celulares, eles acabam sendo objeto de furto, roubo de criminosos. E aí que vem a necessidade e a importância do registro da ocorrência. Porque se o seu amigo não tivesse feito o registro da ocorrência e principalmente de constar o e-mail, que é a identidade daquele aparelho celular, não conseguiríamos ter a grata satisfação de restituir esse bem à vítima, né? E assim ocorre em vários eventos, em vários fenômenos. Então, por isso que sempre recomendamos que saibam o número do seu e-mail, em que ele está na caixinha de compra, na nota fiscal, ou digitando o código para saber, deixe com alguma pessoa para isso, porque isso facilita o registro e este é o caminho a ser feito pela polícia para restituição do bem. Perfeito. Você gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu só tenho que parabenizar o excelente trabalho da DEATUR, né? Assim, é bem bacana. A gente, de uma maneira geral, a Polícia Civil ela tem feito um trabalho muito bacana com relação à localização de dispositivos que tenham sido furtados ou roubados, porque, de fato, é um problema que nós temos, né? Vivemos, é um fenômeno criminal novo, porque todos usam bastante um telefone celular. Nós temos mais do que o número de habitantes de telefones celulares no Brasil, né? E é alguma coisa cara, né? Então, no crime, evidentemente, vale alguma coisa. E esse ano a Polícia Civil fez um excelente trabalho com a recuperação de diversos celulares, né? O trabalho da DEATUR e o trabalho da Polícia Civil, logo no início do ano, com a recuperação de mais de 4.000 celulares, né? Então, assim, bem bacana.
Eu queria perguntar agora para vocês, qual foi a operação mais difícil, mais complicada, mais angustiante da qual você já participou, que marcou você, que foi uma história assim que você não consegue esquecer? Existem várias histórias na nossa carreira que a gente marca, né, que ficam marcantes. Nem todas são de sucesso, a gente gostaria que colecionássemos apenas histórias de sucesso, mas a gente coleciona também, acho que aqueles momentos que a gente teve de emoção, né? Os momentos emocionantes que marcam. Então, operações que nós tivemos risco, operações que, infelizmente, policiais faleceram, que isso é bem marcante na nossa vida, operações que não tivemos sucesso para devolver um filho à vítima, um bem recuperado, e assim a gente vai colecionando. E assim como colecionamos também histórias de sucesso, histórias engraçadas, então eu tenho diversas aí para contar. Então, essa semana até me recordei uma bem interessante que a polícia acaba tendo um papel extra-policial, né? Então a gente fez a reconciliação de um casal em decorrência de uma ocorrência que tinham brigado e se separado, e ele buscou a polícia para que para que a gente pudesse conversar. Então foi um final feliz e a gente acabou virando, né, aí conhecidos, a delegacia torcendo para o casal, que o casal se reconciliou e acabaram voltando ao casamento. Já tivemos ocorrências que, infelizmente, tentamos, mas não conseguimos coibir um suicídio. Então, são histórias marcantes na nossa carreira. Doutor, qual é aquela história que o senhor o que a Fernanda esquecer? falou é fato, né? Assim, eu lembrei agora de um sequestro de uma criança que emocionou muito a gente, mas esse é só para ficar na conta aí. Na verdade, teve um caso que ele demorou uns 30 dias, mais ou menos, para a gente resolver. E naquele ano, o Dr. Wagner Judice, que era o nosso divisionário da divisão de sequestro, eu falei no início do programa, a divisão de sequestro, Dr. Wagner Judice. Então tem um motivo. Maravilhoso. Um grande divisionário da divisão de sequestro. E ele reuniu todos os times anti-sequestro, tinham, acho que naquela ocasião, 8 times anti-sequestro, então cada delegado ali. O nosso delegado-geral era um deles, nosso diretor do DENARC era um deles, nosso diretor do DEIC era um deles, enfim, então todos ali. E o doutor falou assim, a gente tem que prender 2 criminosos. Eu não sei se eu vou dar crédito para os caras agora. Sombra e Chacrinha. Eu saí da reunião, falei, caramba, porque de fato a gente reconhecia o cara quando ele ligava para a família e falava, aqui e aí, eu quero meu dinheiro. Então, a gente já sabia quem era. Só que a gente sabia que era o Sombra, mas não sabia quem era o Sombra. Entende? Então era um desafio muito grande, que eles vinham sequestrando, assim, o sequestro já tinha caído bastante, mas eles continuavam no mercado. Então eram sequestradores experientes. Nunca eu digo profissionais. Profissionais somos nós. Eram experientes. E aí, a gente começou a trabalhar, e aí, através de uma técnica investigativa, a gente conseguiu interceptar alguns telefones e assim, foi incrível, porque daí uma ligação fala assim, fulano vem aqui comer uma coxinha, e todos os outros telefones caíram, as interceptações caíram, e daí a gente se reuniu na frente da casa que ia ter essa coxinha, todo o meu time na antissequestro, na ocasião da primeira delegacia de sequestro, que era o titular, o Dr. Carlão Castiglione, e aí a gente se reuniu lá e ficou aguardando chegar o cara que a gente imaginou que fosse o Sombra. Um cara alto, de acordo com a descrição das vítimas, que usava calça de tergal, passada, sapato, perfumado, voz grossa. Chegou um cara. Quando o cara saiu, a gente pegou esse cara. Era o Sombra. O Sombra, respeitando a divisão de sequestro, falou, não, eu vou falar onde é o cativeiro, e no cativeiro está o velhinho. Quem que era o velhinho? O Chacrinha. Então, a gente chegou lá, eu lembro assim, é um time que faz esse trabalho, nunca é ninguém sozinho, é um time brilhante que faz esse trabalho, que são abnegados.
os nossos heróis anônimos que estão lá na antissequestro agora. Mas o que eu fiz foi, eu coloquei a foto da vítima no meu colete e a gente entrou lá, estava o Chacrinha, e a gente resgatou a vítima que estava acorrentada. Foi no dia do meu aniversário, eu não vou falar quando é. Foi no dia do meu aniversário. Então, esse caso foi muito marcante para mim, porque a gente prendeu o Sombra e o Chacrinha, que eram 2 sequestradores experientes à época, que estavam dando trabalho e que mereceram uma reunião do nosso doutor Vagnão. Foram presos nesse dia, a gente resgatou uma vítima que estava acorrentada. Há quanto tempo essa vítima estava? Devia estar quase 30 dias dessa forma. Então, foi um caso que a gente teve que morar lá na Zona Sul, no Fundão. A gente teve uma base que a gente chamava de Base Bravo, que a gente ficava lá. Enfim, então deu um caso que é aquele negócio de abnegado, entregue, vocação. A gente ficou lá quase 30 dias trabalhando nisso e, ao mesmo tempo, acolhendo a família, porque imagina como que fica uma família destruída, né? Então, esse caso, para mim, é um caso assim, muito marcante, porque tem todo esse contexto, né, além de toda a emoção que ele traz. A vida do policial, Mota, ele te obriga a colocar muita vida sua, muita energia, muito tempo, né? Isso que eu acho que distingue também de várias outras profissões. Tem separação? Vocês conseguem fazer uma separação de agora eu sou policial, agora eu tô com a minha família, agora eu tô no shopping? Não, isso eu acho que é impossível. Do momento que você escolheu ser policial, você já é diferente. Então, a nossa postura num restaurante é sempre olhando a porta, é sempre ligado. Isso eu já aprendi com meus amigos policiais, né? Não senta de costas para a porta. Eu chefio a delegacia que faz os shows, os eventos, e muitas vezes eu não estou trabalhando, eu estou me divertindo, mas eu não consigo me divertir completamente porque eu estou ligada em tudo que está acontecendo. Então, assim, é impossível distinguir. Eu acho que ser policial acaba integrando a nossa pele, o nosso corpo, a arma acaba sendo parte do nosso corpo, a gente também não consegue andar sem ela, parece que está faltando alguma coisa. Então, realmente é uma profissão diferente. Não tem como você esquecer, né? É aquilo que a gente fala, assim, a gente está sempre pensando em como resolver algum crime, ou está sempre tendo uma postura, imaginando que possa acontecer algum crime. Enfim, é uma forma de viver, uma postura que você não consegue desassociar de você. É aquilo, né? Você vai dormir, não, calma aí, deixa eu ver isso aqui, porque é assim que funciona. Eu acho que o único momento que eu acho que eu consigo mais me desligar assim, falar, talvez seja no jiu-jitsu, porque ali, se você não se salvar, você... é assim, eu tô correndo, por exemplo, eu tô pensando nas coisas, na polícia, nas atividades. Agora, acho que no jiu-jitsu é o único lugar que eu apago qualquer coisa para tentar resolver ali no tatame. Como é que é feito o treinamento de um policial civil? Quais são as características que alguém precisa ter para ser um bom policial civil? Então, para que um policial civil ingresse na Polícia Civil, ele tem que passar por um concurso público, né? Então, ele passa por um concurso público que tem diversas fases, e quando ele for aprovado, ao final do concurso, ele irá ficar um tempo na academia de polícia fazendo curso de formação de policiais. E ali ele receberá treinamento de acordo com a sua carreira. Então, a carreira do escrivão terá um treinamento, a carreira do investigador outro. Existem matérias que são obrigatórias para todos, é óbvio. Então, armamento e tiro, por exemplo, todas as carreiras policiais terão a mesma. Esse tempo de academia de polícia, ele difere de carreira para carreira. Sempre ao final do curso, ele passará um tempo como estagiário, então ele acompanhará o trabalho de policiais, então ele consegue ali ver na prática como funciona. E quando ele acaba o curso de formação na academia de polícia, ele será designado para algum local que é escolhido de acordo com a sua classificação durante a academia de polícia. Então, ali ele recebe todos os treinamentos e sai apto a exercer as suas funções. Agora, no passado, tivemos o maior número de policiais contratados de uma só vez, tivemos 4.000 policiais em formação na academia de polícia, onde também eu tenho a honra de ser professora. Então, ali formamos vários policiais que já estão atuando nas delegacias do estado inteiro.
Mota, assim, a professora Fernanda veio à tona, né? Que é toda essa característica da formação do policial. Mas eu acho que tem uma questão, assim, que o policial, ele apresenta, e aí são alguns. Não são todos, né? Não são todos. É aquilo que, em algum momento, você falou aqui da vocação, que é um ponto de interrogação que não sai da frente. O cara tem que tirar aquele ponto de interrogação da frente, especialmente na investigação, né? Então, tem alguns policiais que eles estão lá, eles fazem o seu trabalho, enfim. Mas tem outros policiais que esses, ninguém segura. Ninguém segura. Então o cara vai pra casa, estilo assim, agora eu vou descansar. Não, o cara vai pra frente do computador, agora eu tô tranquilo, porque agora eu vou conseguir fuçar naquilo e ver se eu consigo achar quem de fato cometeu aquele crime, coisa e tal, ou achar aquele telefone. Então, assim, eu acho que tem alguns policiais, não são todos, claro, não dá pra, em qualquer atividade você não vai ter figuras assim, mas tem alguns policiais que eles são de fato abnegados, vocacionados, e eu acho que esse ponto de interrogação, essa dúvida para querer saber, essa curiosidade de saber de fato quem cometeu esse crime, que não sai da frente do cara, o cara tem que agir, eu acho que é o diferencial num policial civil hoje, né? Além de toda essa formação que a doutora Fernanda passou. Essa vocação eu vejo, doutor, eu tenho um amigo policial civil que na hora de folga ele pega a arma e desce para dar uma volta pela rua dele para ver se tem alguma coisa fora de lugar. Agora, eu queria perguntar a vocês o seguinte, a Polícia Civil faz investigações, né? A Polícia Civil elucida, traz para a justiça o que foi que aconteceu. Qual é o papel do instinto policial nisso? Até onde é uma coisa racional e até onde... Porque eu já ouvi dizer, vários policiais, né, me contam que, olha, Roberto, eu dou uma olhada e eu já sei o que está acontecendo. Como é que funciona isso? Isso nós chamamos, né, do tirocínio policial, a sagacidade, né? Isso é realmente o que distingue, né, às vezes, o policial, né, doutor Fábio? A gente consegue ver um policial que tem um instinto. Eu acho que isso realmente acontece. Lógico que dentro de um contexto de provas, tudo isso será devidamente provado, mas o caminho a ser percorrido na investigação, ele pode ter realmente muito a mão desse policial que teve uma visão, que teve um olhar diferenciado. E qual eu acho que é o grande segredo disso? O grande segredo disso, eu acho que é se ter uma equipe multidisciplinar, uma equipe heterogênea, que pensam diferente. Se nós temos uma equipe muito igual, talvez ela não enxergue algo neste caminho, não tenha esta sagacidade, esse faro, esse tirocínio, porque cada um tem um tipo de visão. Então eu gosto de contar um caso em que eu vivi na prática e tem a ver com o doutor Fábio Nelson. Eu nunca trabalhei no sequestro, mas em delegacia de polícia se acaba recebendo muitas vítimas que vão lá para relatar que estavam sequestradas, que sofreram um sequestro relâmpago. E eu me lembro de um caso que uma moça procurou a delegacia falando, olha, eu fiquei sequestrada há uma semana, pediram um resgate e meu pai não teve dinheiro para pagar e acabei sendo libertada e procurou a delegacia. E ali eu com os meus policiais estávamos entrevistando essa vítima, perguntando, mas aonde que você foi pega, como é que foi? Não, eu fiquei uma semana no meio do mato e lá eles me levavam comida e daí hoje eu saí, já vim correndo para cá. E assim, os meninos estavam muito preocupados qual o caminho do crime e num olhar meu, um olhar feminino, eu olhei as unhas da vítima e falei, essas unhas não são de quem estava uma semana sequestrada e no mato. Essa unha acabou de ser feita na manicure, tá? Impecável. E aí eu comecei a perguntar nesse sentido, e ela acabou confessando que ela nunca tinha sido sequestrada e que foi um golpe que ela e o namorado estavam tentando aplicar no pai para que ele pagasse o resgate porque ela queria fugir com o namorado. Então isso eu conto, é o faro, é a sagacidade? Não, é uma equipe heterogênea, porque os meninos estavam todos competentes, querendo saber aonde foi, seguindo, mas foi um olhar de uma mulher
que eles não teriam isso, né? Então, essa equipe, quando ela tem pessoas diferentes, não adianta a gente ter uma equipe só com todos iguais, você não vai conseguir esclarecer o crime, porque um tem uma ideia, outro tem uma visão, outro pensou numa outra coisa. Eu acho que é isso que é o grande sucesso de uma investigação. É verdade, assim, esse tirocínio, né, essa sagacidade, como disse a Fernanda, eu acho que na investigação tem uns caras que realmente têm esse viés, né? Mas a investigação ela é mais técnica. Então tem que ser, é uma linha de raciocínio que você vai seguindo e vai apontando cientificamente, tecnicamente, é isso. Né? Porque é isso que vai se transformar em prova, que vai ser discutida em processo e que vai gerar uma condenação ou, enfim, o que seja o resultado. Mas, então essa sagacidade, mas na operação, esse tirocínio, é diferente. É quando você está trabalhando com um time, né, heterogêneo, multifacetário, enfim, o que seja, mas sempre tem um ou outro que tem essa questão, esse tirocínio. É por ali, é por aqui, doutor. Enfim, assim, então isso aí eu acho que faz um grande diferencial. E eu acho que tem muito de experiência. O cara não vai entrar hoje. O cara que entrou aí, esses últimos 4.500, eles não vão ter esse tirocínio. Isso aí tem... Desenvolvido ao longo do tempo. É desenvolvido com a experiência, é empírico. O cara vai ter que ter uma experiência para poder desenvolver esse tirocínio, que às vezes faz a diferença, né? Uma vez eu estava com um investigador que eu chamo de assistente. Assistente! E aí ele falou, eu vou prender esse cara aqui na porta do Wet n Wild. Porque a gente tinha escutado que ele estava com boné vermelho. O cara, o investigado. Tinha uma vítima em cativeiro. Uma moça. E aí eu falei, não, eu vou para aquele lado, né? Então eu fiquei próximo da casa do cara e ele ficou ali na porta do Wet n Wild. E no dia D mais um, ele estava com o cara na mão, na porta do Wet n Wild. E libertamos a garota. Então isso aí é tirocínio, né? Então assim, acho que na operação isso é muito bacana, faz toda a diferença. À medida que o policial desenvolve esse instinto, esse tirocínio, ele consegue perceber quando o criminoso, o suspeito, está mentindo, está falando a verdade? Até que ponto isso vai? Eu acho que isso também está associado muito à experiência, né? Mas... E também, assim... ao que nós temos tecnicamente. Então, se você fez uma investigação e tecnicamente você não tem como distanciar o investigado de determinado local, ou, enfim, do que seja, o cara vai falar... Dependendo que ele não tem alternativa. Dependendo do que ele falar, assim, é impossível ter acontecido, né? Então, eu acho que, assim... A técnica investigativa, mais o tirocínio em um interrogatório é bem legal para você ter um resultado gratificante, um resultado positivo, efetivo. Então, é a combinação dessas duas coisas, né? A capacidade profissional de fazer investigação e também a experiência. Sem dúvida, a gente não pode se ater somente ao que o policial, porque ele se engana, o homem é falho, a memória é falha, então tem que estar sempre arraigado à prova. Então a gente vê o que consegue com esse tirocínio provar tecnicamente isso. Então essa união acho que é o sucesso. Eu vou fazer agora uma pergunta que vocês devem receber muito, mas que é uma pergunta importante, que é, enquanto o Brasil não consegue dar uma virada nessa onda de criminalidade que a gente vive, baseado na experiência, na sua experiência, nas coisas que você vê no seu dia a dia, que recomendações é possível fazer para o cidadão para que ele diminua a possibilidade de ser alvo de crime? E aí eu até lhe peço recomendações especialmente para mulheres que são alvo preferencial de determinados tipos de crime. O que é possível fazer dentro da vida que a gente leva, né? A gente não pode deixar de sair de casa, não pode deixar de ter celular, mas
O que são aquelas coisas que, se a gente fizer, reduz muito a probabilidade de ser vítima de crime? Sim, sem dúvida. Mota, eu acho que existem alguns tipos de crimes que, com uma ação pessoal, você consegue diminuir o seu risco, né? Porque existem muitas situações que a própria pessoa se coloca em vulnerabilidade. Hoje, por exemplo, as mulheres, as meninas, elas se expõem em demasia nas redes sociais, né? Então, ali elas já estão se colocando numa condição de vulnerabilidade. Então, eu que bato bastante na parte de prevenção, na segurança para o turista, para as jovens, as meninas que vão se divertir em eventos, em viagens, o que a gente vê? Que o primeiro post delas já é no aeroporto. Meu aerolook partiu Paris 30 dias. Né? Ali, aquela postagem já está identificando qual a roupa que ela está indo viajar, porque as meninas postam, as mulheres, aerolook. Então tem que se postar no aeroporto que você está embarcando qual a sua roupa. Então ali eu já estou com uma grande informação, eu já sei qual a roupa que ela está, aonde ela está indo viajar, né? Quanto tempo ela vai ficar fora, e ali ela já dá essa história na mão de um golpista, na mão de um sequestrador. Então, se ligarem para o familiar dessa mulher, dessa menina, falando, olha, estou em poder da sua filha que estava embarcando para Paris, mas eu consegui pegá-la e ela estava com a roupa branca, a mochila preta, só que ela está em voo. O familiar não vai conseguir falar com ela. Pronto, o golpista já conseguiu o seu golpe, conseguiu perpetrar o seu golpe, e esse golpe foi com informações dadas pelas próprias vítimas, né? Então, o que a gente fala para as mulheres, né? Alguns cuidados específicos. Então, vai entrar no carro, mulher tem aquele problema com a bolsa, que ela fica procurando ali e não consegue achar as coisas e fica muito tempo se vulnerando na rua, em frente ao seu carro, procurando a chave. Então, você vai sair, vai entrar no seu carro, você já esteja com a sua chave em mãos para que esse processo seja rápido, que a gente vê que é uma das maiores incidências de roubo nesse momento. O celular, muitas mulheres usam o celular na rua, a gente vê que isso não conseguimos mais hoje combater totalmente esse crime, nem no mundo. Paris, Londres, hoje estão vítimas desse crime de se apoderarem dos celulares na rua. Então, cuidado com isso. Se vão utilizar aplicativos, transporte por meio de aplicativos, e nunca aceitar promessa de pessoas em aeroportos, em saídas de shows que oferecem, vamos, eu tenho um carro. Não, chame pelo seu próprio aplicativo ou pegue no ponto oficial do local. Estando dentro de um carro de aplicativo, de preferência sempre sente-se sempre atrás do próprio motorista e compartilhe a rota com algum conhecido. Hoje os aplicativos todos têm esse dispositivo. Compartilha, a pessoa vai monitorar a rota e já está sabendo quem é o motorista. Esses aplicativos têm hoje também programas especiais de proteção a mulheres. Se uma mulher estiver em risco, tem um botão do pânico. Ela pode também, se achar que está em risco, gravar essa viagem. Então, existem alguns dispositivos específicos para mulheres. Recomendamos nos eventos que sempre estejam na companhia de outras pessoas, principalmente no período noturno, combinem pontos de encontro com amigas, não saiam com pessoas que acabaram de conhecer e já vão para hotéis ou levem para os seus hotéis. Cuidado com as suas bebidas, então está num bar, está num bloquinho de carnaval, muito cuidado com a sua bebida para que não coloquem nada, não aceitar bebidas de estranhos. Então são algumas posturas que a pessoa pode se colocar numa situação de não vulnerabilidade. Doutor. Mota, você mais específico, já que a Fernanda foi bastante genérica, inclusive para os homens, né? Mas de qualquer maneira, assim, especialmente com relação aos sequestros, as redes sociais, elas informam muito, né? Então, nós temos alguns casos que o sujeito ele foi lá e publicou que tinha acabado de vender o seu apartamento, estava super feliz, coisa e tal. Enfim, ele está informando para todo mundo que ele acabou de ganhar um valor financeiro e está disponível, né? Então, tomar muito cuidado com as publicações em redes sociais, isso para aqueles sequestros mais clássicos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Para os eventos mais recentes, que é o golpe do amor, que eu informei aqui como que ele se dá, então,
as pessoas, especialmente os homens, porque nós não tivemos nenhuma mulher. Que se iludem muito Os homens, rapidamente. Os homens têm caído nesse golpe. As mulheres não. Daí a recomendação da Fernanda aqui não serve para nada. Então, assim, os homens especialmente, comparar aquele perfil que os atraiu, o perfil que eles estão entrando em contato para combinar um encontro, coisa e tal, comparar com uma videochamada o rosto daquela pessoa, né? Então, eu estou falando de fato com aquela pessoa que está naquelas fotografias. Questionar também o padrão socioeconômico com o local que pode ser sugerido um encontro e nunca se encontrar num primeiro momento na periferia ou em um local que não seja público. Sempre se encontrar em um local público. Então, são 2 itens. Videochamada com comparação de rosto do perfil que se apresenta no site de relacionamento e encontro em local público. No caso dos caminhoneiros, nós temos alguns casos que têm sido chamado golpe do falso frete. Então, o que o caminhoneiro faz? Combinou? Pô, tem um aplicativo ali, ele combinou que vai fazer um frete, saiu de Goiás, está indo para São Paulo. Em São Paulo, ele deixa a carga que ele trouxe lá de Goiás e vai com o caminhão vazio para um suposto local que o contratou para fazer uma outra carga, por exemplo, para voltar para Goiás. Então, ele fala com uma empresa e o golpe é um aplicativo, uma empresa falsa, né? É para produção de uma empresa falsa. O sujeito acha que está falando com uma empresa e está falando com os criminosos. Então, o que a gente orienta? Pega o nome da empresa, pesquisa no Google, vê na plataforma ali que está completamente fora daqueles canais de comunicação, vê o telefone que tem ali, liga para a empresa e confirma. Olha, eu estou sendo contratado para isso. Então, ele vai estar se afastando da possibilidade de um sequestro. Então, acho que esses são os fenômenos mais atuais e algumas dicas aí que a gente pode dar para esses trabalhadores e estes homens para os seus encontros. Desconfie de um amor súbito e muito forte. Bom, eu gostaria de agradecer a vocês, foi um programa maravilhoso, muito obrigado, doutor Fábio. E o Conexão Mota fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Conexão Mota. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.